Essa segunda carta do apóstolo Paulo, ela apresenta como uma comunidade, a comunidade de Corinto sendo muito, muito dura com o apóstolo. Ele passa boa parte da carta se defendendo. Algumas das pessoas apontavam o dedo para ele, dizendo que ele não tinha o carisma de apóstolo o suficiente, um carisma suficiente, ou ele não era eloquente o suficiente para ser apóstolo, ou questionavam até a sua aparência física. Ele era pequeno, baixinho, e talvez não se vestia como esperavam que ele deveria se vestir. Ele era, então, acusado por essas pessoas, inclusive na sua autoridade, tinha a sua autoridade de apóstolo questionada. Refletindo sobre isso, eu fiquei lembrando de mim, enquanto eu era adolescente, jovem, e de todas as vezes em que aquilo que eu falava era avaliado pela minha aparência física. Eu sempre fui pequena, de estatura, e eu sou de família pobre, eu sempre usei roupa de segunda mão, morava longe da minha escola, então o caminho de lá de casa até a escola eu passava por barro, chegava de calçado sujo por muitas vezes na escola. E eu me senti muitas vezes inferior às outras jovens, às outras adolescentes que me criticavam por algo que eu não poderia controlar. Eu imagino que se eu fosse ouvir vocês agora, teria outras histórias que poderiam ser semelhantes. Momentos em que a gente se sentiu inferiorizado por algo que não estava em nosso controle. Eu, enquanto adolescente, jovem, encontrei refúgio na casa de Deus. A igreja, que era, durante toda a minha vida, minha segunda casa, muito antes de eu ser chamada ao ministério, eu já reconheci a igreja como sendo minha segunda casa. Era um lugar que desde sempre me acolheu e percebeu ali a pessoa que eu verdadeiramente era, para além da minha estatura, para além da roupa de segunda mão que eu usava. O apóstolo Paulo, nessa carta, quando ele fala aos seus acusadores, sobre a sua pequenez, sobre a sua insignificância, ele faz uma reviravolta, porque ele usa justamente isso para deixar claro que é ali, na sua insignificância, e justamente naquilo que ele era acusado, Deus agia. Ele usa disso para falar que quanto menor ele é, tão maior é a graça de Deus nele. No capítulo 4, por exemplo, ele compara a graça de Deus como algo precioso, um presente maravilhoso que Deus deposita em nós. Ele compara como vasos de barro, simples, sem valor comercial nenhum, e ainda assim, na imperfeição e irregularidade, né, que os vasos de barro são feitos, e ainda assim Deus nos escolhe para sermos receptoras e receptores da graça. No capítulo 7, no versículo 4, ele diz: no meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. O apóstolo Paulo encontra, mesmo na perseguição, mesmo nas acusações, ele consegue encontrar na graça de Deus motivo suficiente para se alegrar. A alegria vem do conhecimento e da certeza de que Deus está presente em sua vida, apesar da fragilidade que a vida tem, apesar da imperfeição da nossa vida, do nosso tempo e da imperfeição que nós somos, com as nossas fragilidades. Não importa o que o mundo pensa de nós, o que as pessoas dizem a nosso respeito. O nosso coração é de Deus e Ele nos transforma para uma vida plena de alegria e gratidão a Ele. Gente querida, hoje nós celebramos a Trindade, essa presença perfeita da comunhão de Deus. Na Trindade, nessa relação entre Deus Pai,
Filho e Espírito Santo, Deus nos mostra uma comunhão tão perfeita que Ele anseia para nós também. Nós refletimos não faz muito tempo sobre João 17, no qual Jesus pedia em oração a Deus para que nós tivéssemos comunhão com Ele entre nós, assim como Ele tem com o Pai. Como podemos nós ter essa comunhão? Ter essa comunhão com Deus, ter essa comunhão tão plena e maravilhosa também com as outras pessoas? Ter uma vida em comunidade, ter uma comunidade da qual nós podemos fazer parte, é motivo de bênção, alegria e gratidão. Porque aqui, em comunidade, nós podemos exercitar a comunhão, respeito, acolhimento mútuo, ensinados através do próprio Deus na Trindade. Paulo diz no versículo 12 do texto que nós ouvimos: todo o povo de Deus manda saudações. Ele está falando das pessoas que ele vinha encontrando no caminho, que estavam com ele. Eram pessoas que estavam distantes, pessoas que nem se viam, talvez nem se conhecessem, ou se conheciam e faziam muito tempo que não se viam. Essas pessoas todas faziam parte dessa comunhão e estavam presentes através dessa carta. Assim como nós. Quanto tempo nós não nos vemos? Que nós não nos abraçamos entre nós? Ainda assim, a distância física não impede a nossa comunhão. Ontem, no grupo de jovens, nós falávamos sobre isso. Como é difícil estar longe, como é difícil manter a nossa motivação quando a gente não consegue se ver. E de como justamente nesse momento é importante, faz ainda mais importante, nós usarmos as ferramentas que nós temos para fortalecer essa comunhão que existe entre nós, para permanecermos firmes na comunhão, nessa comunhão que se estabelece, que cresce entre nós e também com Deus. A fé em Deus também se fortalece na comunhão, se fortalece no encontro com o irmão, com a irmã que deseja andar comigo. Deus nos aperfeiçoa em nossa fraqueza, Ele sopra em nós com seu espírito de vida e de alegria para que nós nos confiemos e não nos sintamos sós. A presença de Deus em nossa vida, ela vai nos transformando gradualmente para que nós possamos ser corretas em tudo, como recomenda o apóstolo Paulo, sejam corretos em tudo, para que tenhamos o mesmo modo de pensar que Cristo tinha, com o coração para a justiça. Isso é comunhão. Não significa que nós agora vamos ser todo mundo igual, vamos pensar do mesmo jeito, mas que nós devemos nos amar e nos respeitar em tudo. Não há espaço para falar mal da outra pessoa, nem para julgamento, mas há espaço especialmente para acolhida e para cuidado e fortalecimento mútuo. Em comunidade, nós podemos falar francamente, de forma amorosa, nos ajudando mutuamente a crescermos na fé, a nos empurrarmos para essa comunhão ainda mais perfeita com Deus. E o apóstolo Paulo fala, nessa tradução, fala do beijo do irmão. Em outras fala em ósculo da paz. Ele está falando de um beijo bem especial. O beijo em si é algo que a gente compartilha com quem a gente quer bem, né? A gente não sai beijando quem a gente não quer beijar, que a gente não sinta pelo menos algum tipo de afeto. O beijo é algo muito íntimo, algo que nos dá alegria e que a gente partilha com as pessoas a quem a gente quer bem. E o apóstolo Paulo recomenda que o beijo seja parte dessa comunhão. Que esse beijo, ele propõe que esse beijo seja instrumento de reconciliação, de perdão e de acolhimento. Ainda vai levar um tempo para a gente poder beijar as pessoas na face aqui na igreja. Ou na mão, pedindo aquela bênção para a pessoa mais velha. Mas a gente pode começar em casa, né? Estar junto o tempo todo na quarentena é difícil.
com família? Que tal daquele beijo e pedir perdão para aquela pessoa com quem talvez eu falei de forma rude hoje, aceitar o perdão da outra pessoa e assim tornar essa comunhão em casa um pouco mais simples, um pouco mais agradável, e lembrando através de um beijo que a gente está junto nessa, que a gente vai sair dessa em conjunto. Nos reunirmos em comunhão, nos reunirmos em comunidade é importante porque fortalece o amor entre nós, fortalece a nossa relação com Deus. E essa comunhão, ela nos envia, como nós ouvimos no Evangelho de Mateus, nos envia para testemunharmos esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, testemunhar esse Deus em amor e em paz. O Deus de amor e da paz estará com vocês, nos assegura o apóstolo Paulo. Ele está aqui conosco nessa noite de hoje e ele promete que continua conosco, na nossa casa, nos nossos espaços de trabalho. E Deus do amor e da paz continua conosco. Vamos manter a comunhão entre nós, vivê-la inspiradas e inspirados nesse exemplo maravilhoso e perfeito que é a Trindade. Amém.